40 dias de presença. Uma linda série de mensagens que nos levará à presença de Deus, inspirados pelo seu Santo Espírito por meio das últimas palavras de Cristo em sua jornada da paixão no Calvário até a gloriosa manhã da ressurreição. E hoje vamos experimentar a presença pelo perdão. Que bênção, que bom que você escolheu estar aqui. Então, mais uma vez, você que está nos acompanhando pelo vídeo, você que está conosco pela primeira vez, você que já é da nossa família da fé, sejam todos muito bem-vindos. 40 dias de presença. E hoje vamos à primeira mensagem dessa série, que é experimentando a presença por meio do perdão. A época da Páscoa é uma espécie de Copa do Mundo do cristianismo, não é isso? É uma espécie de Copa do Mundo do cristianismo. É uma data tão forte que nos Estados Unidos tem cristãos que vão à igreja 2 vezes por ano para renovar a carteirinha, uma na Páscoa e outra no Natal. Aí renova a carteirinha e não volta mais na igreja. Vai lá, bati no primeiro semestre, Páscoa, está renovado. Aí chega no segundo semestre, Natal está renovado. Porque são, de fato, as 2 maiores datas do cristianismo. Mas a Páscoa em si é ainda mais extraordinária, por causa do perdão pelos nossos pecados. O nosso Jesus se faz Cristo e em nosso lugar, porque nada era dele. A cruz não era dele, a coroa não era dele, os chicotes não eram dele, tudo era nosso, porque nós somos os pecadores, mas ele deu tudo para nós. Então, é o ápice da celebração da nossa fé, a paixão de Cristo, é a síntese de tudo que você possa imaginar sobre amor e entrega. É realmente uma época muito especial. Então, bem-vindos a esses 40 dias, que também chamamos de Quaresma, por ser 40 dias. E o mais importante, durante esses 40 dias, é declarar: Jesus Cristo é o Senhor da vida e Ele venceu a morte. Você pode dizer isso comigo? Jesus é o Senhor da vida e Ele venceu a morte. A morte não foi capaz de matar Jesus. Jesus, Ele passou pela morte, mas Ele venceu a morte. A nossa fé é uma declaração de vitória. Toda vez que você fala Bíblia, Espírito Santo, Jesus, Deus, igreja, Páscoa, você está dizendo: Ele venceu e eu venci também. A nossa fé é uma fé viva, é uma fé vibrante. Ele venceu a morte. E o nosso desafio é: como nós que não vamos morrer, vamos conviver com pessoas que nunca vão viver. Porque a Bíblia diz que sem Jesus estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas com Jesus vamos passar da morte para a vida. Leia comigo 1 Coríntios capítulo 15, 55 e 57. Veja que declaração, nós já cantamos sobre isso, nós lemos a palavra sobre isso. Paulo doutrinando a igreja de Corinto, que era uma igreja cercada de paganismo, servindo a César, servindo aos deuses gregos, ele declara isso. Vamos todos juntos como igreja, isso traz o céu à terra, isso cura, isso liberta, isso abençoa, isso empodera as nossas vidas pela fé do Evangelho. Todos juntos. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Graças a Deus que nos dá a vitória. Muito maior do que a lei, muito maior do que a morte, é a graça do Senhor Jesus Cristo, que sem nós merecermos, Ele fez esse pecado por nós. E isso é tão verdade que 2000 anos depois, passado 2000 anos, a igreja está cheia. E não é só aqui, é no mundo todo. Você sabe o nome de uma empresa que tem 2000 anos? Não. Você sabe o nome de um país que tenha 2000 anos? Não. As divisões geopolíticas mudam. Roma era um império, hoje é uma cidade. Mas a igreja de Jesus,
há 2000 anos não para de crescer. 55 mil pessoas por dia aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele vive, Ele reina. Acabei de chegar com a pastora Leila de um encontro nos Estados Unidos em que reunimos, e nós ouvimos histórias sempre nesse encontro de grandes ministérios e grandes igrejas ao redor do mundo todo. E como foi lindo ouvir, gente, o inimigo ataca de um lado a quantidade de muçulmanos convertidos a Jesus. Deixa eu te dar um dado: 75% de todos os batismos hoje nas igrejas europeias estão vindo de ex-muçulmanos convertidos a Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. 75%. O que Deus está fazendo na Noruega, o que Deus está fazendo na Suécia, o que Deus está fazendo na Finlândia, países em que as igrejas estavam se fechando, mas aí Deus, de uma maneira muito especial, Ele vence a morte, e aquilo que Ele não causou, porque Deus não causa guerras, Deus não expulsa ninguém dos seus países, mas Ele trabalha no turno da noite, porque a cruz, a mensagem do Evangelho, não é pega de surpresa pelos problemas e guerras deste mundo. Deus sempre está trabalhando. No Oriente Médio inteiro, Jesus está aparecendo para muçulmanos que estão buscando Jesus. Na Índia, os hindus estão se convertendo a Jesus. Então, queridos, e no Brasil é um tempo da graça, é só você ver o que Deus está fazendo. Quer saber um pouquinho mais sobre o que Deus está fazendo no mundo? Pare de olhar para o seu próprio umbigo, pare de olhar só porque você não conseguiu comprar uma calça nova, uma camisa nova, e você está chateado porque você está com um problema. Todos nós temos problemas. Todos temos problemas. Jesus nunca os omitiu. Neste mundo tereis aflições e tribulações, mas Ele disse: ei, eu venci. Você também vai vencer. Então, quando a gente para de olhar para o nosso umbigo e a gente começa a olhar o que Deus está fazendo na América Latina, o que Deus está fazendo na América do Norte, na Ásia, nos 5 continentes, aí a gente se anima e a gente vê: a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o Evangelho está enchendo o mundo da glória de Deus. 40 dias de presença é celebrar o que Ele tem feito em nós. Onde está, ó morte, a tua vitória? Satanás achou que ao morrer na cruz ele iria vencer, e que estava tudo então resolvido. Não, ali só estava começando. Quando Jesus, Ele diz: está tudo consumado, tudo pago. Mas a nossa caminhada começa justamente na agonia da cruz. E claro, imagine por alguns instantes, é sexta-feira santa, o Filho de Deus está entregando a sua vida. Os discípulos aflitos, Maria está chorando. O que vai acontecer? Parece que o diabo está ganhando. Aí Ele fala as suas últimas palavras redentoras, 7. O que Ele quer dizer? O que Ele quis dizer, que não só valeu para aquele tempo, mas vale para nós hoje, na quaresma de 2019, rumo à Páscoa do nosso Senhor neste ano. Na Bíblia, o número 7 simboliza conclusão, perfeição, fechar um ciclo. Essas palavras de Jesus, então, em 7 palavras que Ele escolheu, também vão fechar um ciclo na nossa vida. Essas frases servirão como marcos para a nossa jornada até a Páscoa, para que a gente não celebre o calendário em si, para que a gente não celebre a data religiosa em si, mas que seja um tempo de encontro, um tempo de epifania da glória de Deus na nossa vida, para que possamos sonhar com Jesus, para que possamos receber revelação, palavra de conhecimento de um irmão, palavra de discernimento de um outro irmão, venha sinais e maravilhas, curas em nosso meio, nas células, nas celebrações, nas casas, nos encontros, nos discipulados. Então, nesses 40 dias que antecipam a nossa Páscoa, vamos em unidade continuar recebendo
de forma poderosa a presença de Deus pelo seu Espírito. As suas 7 palavras são as seguintes. Você pode ler depois em casa Lucas 23, você pode ler todo o capítulo 23 de Lucas, e você vai encontrar todas estas palavras num lugar só, a partir do verso 26 a 44. Mas a nossa ênfase aqui, vamos usar também frases de outros evangelhos. Então disse Jesus: Pai, perdoa porque não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. E aí nós experimentamos o poder da presença pelo perdão, que veremos hoje. Mas veremos ainda nessa série, experimentando a presença pela redenção, quando Jesus respondeu: eu garanto que você hoje estará comigo no paraíso. Ele responde a um daqueles pecadores, Lucas 23, 43. Também no terceiro encontro, experimentando a presença pelos relacionamentos, João capítulo 12, 26 e 27, quando Jesus viu ali a sua mãe, Maria, e perto dela o discípulo a quem ele amava, isto é, João, que era filho dela, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Entregando então um comissionamento na igreja da comunhão, do discipulado, da coinonia, o mais velho discipulando o mais novo. Então, o segredo de termos a presença através de relacionamentos e de encontros. Quarto, experimentando a presença em meio à solidão. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa em aramaico: meu Deus, por que me desamparaste? Quem aqui, durante a sua jornada cristã, também já não se sentiu só? Algo deu errado? Você planejou outra coisa, não era isso que você queria? Quantos já experimentaram, mesmo depois de convertido, um momento de tremenda solidão espiritual? Levanta a mão. É normal que isso aconteça. E Jesus não omitiu isso de nenhum dos seus personagens nas Escrituras e dele também. Mas ele nunca nos abandonou em meio a isso. E é lindo pensar que estamos neste mundo, então estamos sujeitos à dor. Mas ele é Emanuel em meio à dor. Ele está com a gente em meio à solidão, em meio... Por que eu me sinto desamparado, Jesus? Ele vai estar comigo. E o deserto vai florescer. A tempestade vai passar. Não perca esta 4ª mensagem, experimentando a presença em meio à solidão. A 5ª, experimentando a presença em meio à dor. Jesus na cruz: tenho sede. Tenho sede. O que ele queria só um pouco d'água, mas deram para ele vinagre. Então, a sua necessidade mais básica, que era alívio, ele não teve suprida antes da sua morte. Então, se também está doendo aí, está doendo no seu físico, no seu emocional, uma perda, uma dor, o Senhor está com você. As suas últimas palavras na cruz também foi para mim e para você. Então, nós não vamos morrer na dor, nós vamos atravessar por ela. Nós vamos prosseguir. Deus está escrevendo a história da sua vida e não é hoje que termina. O melhor em Jesus está por vir. A glória da ressurreição está por vir. Nesta e na próxima, em nome de Jesus. Então, de glória em glória, porque a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. 6º, experimentando a presença pela entrega. Jesus disse: está consumado. Tetelestai foi uma das suas palavras na cruz. Com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Isso é adoração profunda no sentido mais profundo da palavra, entrega. E no domingo da Páscoa celebraremos juntos a vitória da ressurreição. Lucas 23, 46, Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Ele não morreu para acabar, ele morreu para começar. E aí, Atos capítulo 1 mostra ele subindo. Mas em Atos capítulo 2 mostra o Espírito descendo. E ele está com a gente. Ele está aqui entre nós e em nós.
Você pôde perceber isso nesse ambiente? Eu percebi. O Espírito Santo de Deus está aqui. Enquanto a adoração subia, a presença descia. Aleluia! Então, vamos juntos. E além do livro, além dos 7 encontros aqui na igreja, com as 7 mensagens, você fará o jejum e vai também participar de estudos, aprofundando ainda mais esse assunto nas células. Quantos aqui tem células na igreja? Que bênção, que maravilha. Que bom, quem não tem pode também estar. O caminho que Jesus oferece não é um único caminho na vida. Existem outras estradas espirituais, filosóficas, mas o caminho de Jesus é o único que nos levará aonde queremos ir. Aonde é? A vida na plenitude da beleza da presença de Deus. Então, não é que no mundo que vivemos, pós-moderno, hedonista, só existe o caminho de Jesus. Não, tem muitos outros caminhos. Tem caminho de religião, tem caminho de filosofia, tem caminhos de política, tem caminho de ideias, tem caminhos ateus. Então, muitos caminhos por aí. Mas ele é o caminho e é o único que nos leva à presença. Então, vamos seguir Jesus, que é o único caminho. Experimentando a presença por meio do perdão. E aí, queridos, essa talvez seja das virtudes cristãs a mais desafiadora. Porque ela precisa ser renovada quase que todo dia. Entender o perdão de Deus para conosco, e aí eu viver com a atitude de perdoado. Então, na verdade, quando a gente ouve essa palavra perdão, é natural que a gente pense no próximo primeiro. Mas eu quero desafiar você, nesse início de série, que a primeira coisa que nós temos que pensar, quando ouvimos a palavra perdão na Bíblia, é lembrar da cruz. E lembrar que o perdão que nós estamos falando, ele não é um perdão humano, ele não é um perdão relacional, ele não é vertical. Eu não posso dar o que eu não tenho. Então, eu primeiro tenho que estar aos pés da cruz, eu tenho que crer nela, eu tenho que ter a verdade do pecado perdoado na cruz do Calvário, para que eu receba o perdão de Deus. Só perdoados podem perdoar. Diga comigo, só perdoados podem perdoar. Por que é comum as pessoas dizerem assim, eu não consigo perdoar? Por quê? Porque o perdão humano, ele é limitado, ele tem um combustível limitado. Mas quando eu entendo que eu fui perdoado, eu recebi um perdão espiritual, um perdão do céu para a minha vida, o perdão de Deus, aí eu vivo como perdoado. O desobediente, o rebelde, esse ele não vive como perdoado, ele vive como devedor, como órfão. Então, ele tem um reservatório de uma quantidade de perdão. Quando isso esgota, por que muitos casais se divorciam? Porque esgota o tanque do perdão. Mas quando um casal entende que é perdoado e está sendo alimentado diariamente pelo perdão do céu, pelo perdão ágape de Deus, o que é abastecido, reabastecido diariamente. Então eu não posso dar o que eu não tenho. Por isso que qualquer pessoa, por mais boa que você conheça na terra, você tem parentes, amigos que são muito bons. Você estuda com pessoas boas, você trabalha com pessoas boas. Mas essa bondade dela vai ter um prazo de validade, vai ter uma quantidade limitada. É um poço que tem uma reposição limitada. Porque ele é baseado em quê? Sentimentos, no que a pessoa recebe, no que ela está sentindo. Então, por exemplo, uma pessoa está muito chateada e não quer perdoar alguém que lhe lesou financeiramente. Aí a pessoa está chateada porque ela está devendo porque aquela pessoa prejudicou. Mas aí passa um tempo, aquele problema financeiro da pessoa passou. E ela chegou lá na frente e ela ganhou muito mais. Qual é a tendência dela?
esquecer. Porque alguém prejudicou ela porque fez algo errado. Aí ela tinha dinheiro, passou a dever por causa daquele mau elemento lá. Como dizia no interior, aquele estrupício, né? Passou um estrupício na sua vida, você, com boa intenção, ajudou, e a pessoa sujou o seu nome. Aí você não quer perdoar. Só que passa 1 ano, 2, você recupera a sua vida financeira, você sai do SPC, você recebe uma promoção, você recebe um aumento, recebe uma herança. Aí fica mais fácil, entende? Você acaba perdoando no horizontal. Bom, eu estava ofendido porque eu não tinha o dinheiro, eu fui lesado. Como agora eu tenho, então, tudo bem. O amor ágape é diferente. Se você nunca mais tiver e viver prejudicado com aquilo para sempre, você vai perdoar igual. Por quê? Porque não depende do seu estado, da sua situação. Então vamos pensar algo maior, mais amplo. Quando falamos, Pai, perdoa-os, quer dizer, é o teu amor dentro dele, porque por eles mesmos eles não podem. O Carlito não pode, você não pode. Mas se a cada manhã eu disser, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui, encha o meu tanque, encha o meu reservatório, me dá mais. Eu quero mais de ti, mais do teu amor. Aí o que é? Como aquela viúva e o azeite não vai parar de correr. Enquanto você tiver vasilha para colocar azeite, o Senhor tem amor para te dar azeite abundante. Às vezes paramos de receber azeite, isto é, unção, porque não temos mais vasilhas. Tem casais que terminam, eu não amo mais. Acabou a vasilha. Acabou a vasilha. Então, apague a sua lousa e vamos recomeçar. Quem se lembra na escola, ou os que estão estudando ainda aqui, vê aquele quadro cheio de coisas, cheio de explicação, a gente fica meio nervoso, né? Que é um quadro cheio de coisa, e a preocupação é, será que eu decorei tudo? Será que eu aprendi tudo? Né? E aí de repente o professor apaga tudo e começa de novo. É tão bom começar, né? Eu gosto muito do domingo, do ano novo, da aula nova, da estação nova. Recebo o amor ágape de Deus. Nas palavras da cruz de Jesus, Pai, perdoa. Então receba o amor pleno e também com o amor dele. Viva como perdoado. Viva de lousa limpa. Você está perdoado, você está livre para amar a Deus e consequentemente perdoar o próximo. Pai, perdoa, pois eles não sabem o que estão fazendo. Mas eles não mataram, eles não roubaram. A morte de cruz romana era uma morte justa. O apedrejamento era justo na lei mosaica, porque foi dito não faça, e a pessoa transgrediu e fez. É aí que entra o amor. O amor vai além da justiça mosaica. O amor vai além da justiça romana. Vai além da justiça dos homens. E por isso que eu e você precisamos continuar perdoando, porque amamos. Martin Luther King Jr. disse, o perdão é o catalisador que cria o ambiente necessário para uma nova partida, para um reinício. Ninguém vai longe sem colocar o perdão como marcos na sua vida, paradas estratégicas. E aí, a coisa mais importante sobre a palavra de Jesus na cruz, que ele falou a nós sobre o perdão, pedindo perdão para aqueles que estavam na cruz, mas de forma geral, para todos nós, seres humanos, que também somos pecadores, ele declarou essa frase quase que imediatamente após ter sido levantado e colocado lá no Calvário. Não foi? Segundo se você lê o texto, se você fosse Jesus e estivesse olhando para baixo,
para os líderes judeus que tramaram em detalhes sua crucificação, e para os soldados que obedeceram e praticaram aqueles atos violentos e criminosos, porque também tem coisa que foi feita pela maldade do soldado, não foi que foi mandado fazer assim, falou que era para açoitar e botar lá na cruz, mas eles fizeram mais do que isso, né? Fizeram escárnios, e todos esses atos criminosos, o que você diria para eles? O que eu diria? Certamente que para a maioria de nós, não poderíamos falar aqui hoje à noite, não é? Mas o que Jesus falou? Pai, perdoa. Ele não falou só perdoa. O segredo do perdão de Jesus é porque ele tinha pai. O órfão não consegue fazer isso. Jesus sabia quem ele era. Então ele não disse assim, eu perdoo vocês. Ele não tinha condições por ele mesmo de fazer, porque ele também ali, ele era o Jesus histórico, o Jesus que foi açoitado, que foi escarnecido, que recebeu a coroa, mas aí, naquela hora, ele lembra que ele tem um tanque cheio. Naquela hora, então, ele clama, Abba, meu papaizinho, perdoa eles. Eu não posso, mas o Senhor pode, e o Senhor está em mim. Então, esse é o segredo. Jesus perdoou porque ele tinha pai, ele tinha um relacionamento pessoal de amor. E é nesse espírito que nós vamos viver a nossa jornada de perdão. Porque nós vamos chamar o Pai, na hora em que você não tiver, o Pai vai te dar a condição de continuar, de prosseguir, de avançar. Porque o homem, ele fica logo sem combustível. Nenhum homem por si mesmo poderia, depois de tudo aquilo na cruz, dizer alguma coisa que pudesse ser audível neste lugar. E por isso que ele veio por nós, para nos ensinar que é assim que a gente faz. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso princípio, ele é a nossa forma, ele fez assim. Para que aqui em São José, no mês de março, se preparando para a Páscoa, no meio de injustiça, no meio de ladrões, no meio da corrupção, a gente se lembre que tem Pai. Pai, porque o Senhor me perdoou, perdoa eles também. Pai, renova para mim o combustível. Então, duas premissas básicas aí, escreva aí. A primeira atitude de Jesus na cruz foi liberar perdão aos seus traidores. Baseado em quem? No Pai. Então entenda que Jesus não estava negando a culpa de cada um deles. Não. Até porque eles morreram na cruz. Se Jesus estivesse negando a justiça humana, eles não teriam morrido. Naquela hora, o céu se abria e eles seriam soltos da cruz e iriam seguir a vida. Não foi isso que Jesus fez. Eles cometeram um crime, tinha uma prescrição na lei romana e eles morreram por ela. Jesus não interviu nisso. A vida tem consequência. Nós vamos evangelizar na cadeia. Mas toda vez que a gente, como igreja, vê qualquer ato de crime, nós temos que denunciar. Então, para você é um professor, você encontra traços de abuso numa criança, você tem que denunciar. Mesmo que amanhã você vá na mesma cadeia visitar aquela pessoa. Porque uma coisa está separada da outra. Ok? Se você é uma mulher que está sofrendo abuso do seu marido, porque ele é seu marido, você está quieta e você está sofrendo violência doméstica. Isso é crime. Então você tem que procurar a justiça, porque tem uma lei. A lei do Brasil protege você. Então você tem que ir na delegacia, você tem que denunciar esse homem. Porque senão ele vai matar você e depois ele vai matar outra mulher que ele vai casar com ela, porque aí ele aparece de anjo de luz. Não é? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí os assassinos podem se arrepender e receber o perdão e serem salvos na cadeia. Nossa igreja crê no evangelismo até o último momento. Por isso que nós evangelizamos no hospital, por isso nós evangelizamos na cadeia, por isso nós evangelizamos na rua, e por isso somos contra a pena de morte. Porque todo mundo pode se arrepender. Todo mundo pode se arrepender. Mas qualquer ato infracional, qualquer
crime tem que se responder pela lei dos homens. Então Jesus perdoou o pecado porque aquele homem pediu perdão. Ele creu, Senhor. Ele reconheceu que Jesus era Senhor. Então, pela declaração da sua fé, que você crê em mim como Senhor, você estará comigo no paraíso. Mas ele morreu. Morreu porque ele foi um criminoso. Jesus não passa a mão na cabeça de criminosos. Ele ama os criminosos e quer salvar os criminosos. Mas se você é pedófilo, se você é violento, se você é ladrão, se você é traficante, você não se arrepender e você ser pego, você vai ter que pagar tudo na cadeia. Porque você transgrediu a lei dos homens. Então, primeira coisa é isso. De fato, liberar perdão. Jesus, pelo Pai, libera perdão aos líderes judeus e aos soldados romanos. Stephen Furtick diz assim: nenhum deles percebeu que estava cometendo o quase incompreensível crime de matar o autor da vida. Eles não sabiam disso, gente. Eles estavam cegos na sua religião. E Jesus viu isso. Por quê? Porque Jesus viu além da religião. Então, por isso que Jesus aceita o pedido de perdão daquele homem. A outra coisa, a segunda atitude de Jesus na cruz foi interceder. Interceder. E nós não podemos parar. Se você quer viver na presença, você tem que orar por todas as pessoas, amigos ou inimigos. Quanto mais eu oro, mais eu me liberto. Que impressionante. Na cruz, Jesus praticou aquilo que pregava: ame aos seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. E ele continua fazendo isso até hoje e nos passou isso. Quem feriu você? Essa pessoa precisa do perdão do Pai. Talvez você não tenha, então peça o Pai para perdoar. Mas precisa da sua intercessão, e isso você pode fazer. Para quê? Para que ele se arrependa, para que ele caia em si. E mesmo que essa pessoa nunca mais vai encontrar você, mas para que ele possa ser restaurado onde estiver, interceda ao Pai por ele. E aí ele nos deu o Espírito Santo que está em nós, que é o grande intercessor. Em Hebreus capítulo 7, 24 e 25. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar individualmente aqueles que por meio dele aproximaram-se de Deus, pois vive para interceder por eles. Então, Jesus é o grande intercessor. E nós somos filhos dele, discípulos dele, temos que fazer a mesma coisa. Jesus está vivo, continua intercedendo por nós, nós temos que fazer o mesmo. No livro Milagre das 7 Milhas, Stephen Furtick diz: neste momento, em todo o mundo, pessoas estão se voltando à fé em Jesus. E no céu, ele está pedindo ao Pai que os perdoe. O que ele fez na cruz não foi ato isolado. Ele continua fazendo no mundo inteiro. Aquele soldado islâmico que estuprou muitas jovens cristãs, se ele antes de partir se arrependeu, Jesus está intercedendo ao Pai: perdoa, porque ele não sabe o que faz. Na jornada até a presença de Deus, o perdão será sempre um marco espiritual e mais libertador para nós do que para os outros. Viva como perdoado, para perdoar como Jesus. Vamos dizer isso juntos? Viva como perdoado, para perdoar como Jesus. Coloque isso em algum lugar que você vai ver. Escreva aí no seu esboço. Coloque na sua rede social, para lembrar a sua carne que você só pode dar se você receber. Se você continuar vivendo uma vida rebelde, cheia de mimimi, cheia de Deus não está no controle, aí você não vai poder perdoar. Eu creio que todos nós, cristãos maduros que estamos aqui, que já tem alguns anos da vida cristã, você está se lembrando de muitas pessoas. Eu me lembro. Eu tenho 48 anos de idade, eu tenho 38 de convertido, eu tenho 26 que sou pastor, e tenho que ser chamado à presença do Espírito Santo o tempo todo para perdoar. E Deus entende que por vezes isso na hora é difícil. Na hora é difícil. Então, Ele nos deu esse rema aqui. Pai, perdoa ele.
porque ele não sabe o que ele está fazendo. Perdoa ele. Como o Senhor um dia me perdoou. E me ajude a perdoá-lo também, porque isso é um processo e vai acontecer lá na frente. Já teve ocasião de Deus me pedir para restaurar pontes. E é interessante, eu já tive problema de relacionamento, a gente geralmente tem, no meu caso é com 2 pessoas. Eu não tenho problema de relacionamento com não crente, não. O meu problema nunca é com não crente. É com membro de igreja ou com pastor. Né? Deus chama a exercer perdão com os colegas e com ovelha. E geralmente não é a ovelha dos outros, não. É a nossa mesmo. Né? E eu quero dizer para você que se ao longo desses anos todos eu não tivesse entendido isso, pela experiência que já tenho de vida cristã, hoje eu seria um pastor azedo e amargo, porque quando você tem um ministério tão grande, que exigiu tantas mudanças, tantos ajustes, você gera muito desconforto. Mas o meu coração está muito livre. Livre, livre, livre. Agora você vai falar, pastor, o senhor gosta de todos os pastores? Não, não. Mas a Bíblia não pede para mim gostar. A Bíblia pede para eu não ter nenhum problema, orar, encontrar, abençoar e amar. Até porque eu sei que cada um vai dar conta, não é? Então, já aconteceu de eu fazer listinha, sabe quando vai chegando no final do ano, você quer, né? Então já aconteceu, não pensa que acontece só com você não. Fiz listinha, às vezes a listinha tem 3, tem 4, não é? Tem 5, mas toda vez que Deus me traz alguém que ficou no passado, eu obedeço. E mesmo muitas vezes o problema não tem sido comigo. O problema é que a pessoa, ela idealizou uma coisa totalmente diferente que eu não estou nem sabendo. Gente, acontece, duro, acontece. A pessoa encontra a gente, eu não sei o nome, eu nunca vi, eu nunca... Pastor, eu preciso pedir perdão. Mas por quê? Porque eu estou mal com o Senhor desde aquele dia, 3 de abril de 1999, o Senhor passou perto de mim, o Senhor entregou a bandeja para o irmão, não entregou para mim, o Senhor não me viu, eu me virei um nada. Mas eu fiquei feliz dele ter vindo. Pena que ele demorou tanto. Então não demore tanto para ir até a pessoa, porque a pessoa está vivendo a vida dela. E quem precisa estar livre é você. Não é? Quem precisa estar livre é você. Vamos lá então. Você poderá experimentar a presença de Deus por meio do perdão quando você reconhecer a necessidade do perdão em sua vida. Porque se eu sou perdoado, eu preciso buscar o perdão. Lucas, capítulo 23, 41. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, disse Jesus em Lucas 23, 41. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então, na hora ali, ficou claro que o pecado não era de Jesus. Como eu falei, a cruz não é dele, a coroa não era dele, nada era dele, tudo era nosso. Mas tem gente que esquece disso, acha que o pecador é o outro. Então a maioria das pessoas estão zombando de Jesus, até mesmo um dos ladrões da cruz, ridicularizando o Filho de Deus. Entretanto, o outro reconheceu que ele não fez nada para estar lá. Então, na cruz e nos dias de hoje, vai ter o que reconhece e o que não reconhece. Mas a todos quanto receberam, a esses deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Só esses. A realidade do pecado alcançou e afetou a todos nós. Romanos 5,12. Porque eu sei que sou pecador. Diga comigo, porque a Bíblia diz. Diga comigo, porque eu sei que sou pecador. Porque a Bíblia diz. Irmão, olha para cá, não é porque você sente nada não. Talvez você nunca sentiu. Mas isso não é o fato. O fato é, eu sei que eu sou pecador porque a Bíblia diz. Talvez você conheça uma pessoa muito santa. E é um santo no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas a Bíblia diz que todos pecaram. Paulo, Pedro, Maria, eu, você, todo mundo que pisou na terra pecou.
Porque o nascimento, fora o nascimento de Jesus, que foi virginal, gerado pelo Espírito Santo, todos os outros são gerados na concupiscência da carne. Mesmo casando bonitinho, no papel, irmãos da igreja, quando gera, ele já gera e nasce no pecado. Sabe o que você precisa fazer para ir para o inferno? Nada. É só nascer e nunca se arrepender. Você vai para o inferno. Então, eu sei que eu sou pecador, não é porque eu sinto, não é porque eu fiz ou não fiz alguma coisa. É porque a Bíblia diz. E porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a minha regra de fé e prática. Amém, igreja? Então, eu creio nisso. Então, reconheça a necessidade do seu perdão. Confessar, reconhecer e confessar seus pecados a Jesus. É necessário confessar. Nós confessamos publicamente, com a boca. Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu recebo no meu coração. E aí também, quando nós estamos num encontro coletivo, a gente pede para que esse declarar da boca também venha com as mãos. Quem quer ir para o lugar onde Jesus já foi e está? Aleluia, eu quero. Então, você tem que se arrepender e confessar. Porque senão você não vai. Não é porque você é bom. Aquele ladrão reconheceu seus pecados e pediu ajuda à pessoa certa. Ele não foi atrás de um religioso. Há uma grande diferença entre confessar e justificar. Nossos erros e pecados, nós temos que confessar para Jesus. Devemos confessar a Jesus, é muito mais forte. Quando você erra na sua empresa, você tem que chamar o seu superior, explicar para ele, se comprometer a não errar mais, mas não é necessidade de caso de perdão. Você pede desculpa, você assume o compromisso de que não vai cometer mais aquele erro, mas não é questão de pecado, é questão de falta de atenção, de profissionalismo e etc. E aí vocês então fazem um acordo e prosseguem. Com Deus é diferente. Pecado precisa de confessar. Eu admito que eu sou pecador e não devia ter feito. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a nossa verdade, e a verdade não está em nós, mas se confessarmos os nossos pecados, leia comigo, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. Então, entenda isso. A confissão é uma arma poderosa contra a mentira, o engano e a omissão. A confissão nos liberta do peso da culpa e da condenação. 3. Confiar é o outro estágio. Você reconhece que é pecador, você confessa os seus pecados e, ao confessar também é importante, aí nós temos o 30 semanas, que começou o ciclo 2019, você é convidado a estar aqui conosco e você vai ver que vai chegar uma hora em que você também encontra um padrinho, um irmão de fé que vai te ajudar e você pode também orar com ele sobre isso. Mas, sobretudo, você entra no terceiro estágio, que o homem natural não faz, mas eu e você temos que fazer, é confiar no perdão completo dado por Cristo. A nossa carne toda hora quer lembrar que eu sou pecador, que eu não mereço ser salvo, que eu não mereço a vida eterna, eu não mereço a glória. Principalmente quem tem os chamados pecados graves. Aborto, prostituição, homicídio, corrupção de altos valores. Então, às vezes, por isso ter a ver com uma exposição maior e alguns ser até crime, a pessoa pode ser tentado achar que pelo pecado ser maior, não há perdão. Por isso que a gente sempre repete que não existe pecadinho e pecadão. O que tem são consequências maiores e consequências menores. Mas tudo é pecado e Jesus perdoa tudo e todos. Aleluia? Então não importa o seu passado. Minha irmã, se você fez um aborto, você estava na ignorância, você estava com medo, você estava desesperado, você seguiu o conselho de quem não deveria ouvir e fez isso. O amor de Deus por você não mudou. Ele te ama igual. Naquele dia ele chorou com você.
Naquele dia ele chorou por aquela vida, mas ele continua amando você. Hoje é dia de boas novas e boas notícias. 40 dias de presença começa por entender que você tem um pai que te perdoa, e você está hoje perdoado para perdoar. E não importa o que você fez, não importa onde você foi, não importa o que você roubou, o que você tirou, o que você transgrediu na palavra de Deus, as consequências já vieram e vocês sabem disso. Agora é tempo de boas novas, de boas notícias, é tempo de zerar a lousa, é tempo de recomeço. Hoje é dia de recomeço, você está num ambiente de recomeço. Não é possível comprar o perdão, só é possível receber o perdão. Jesus garante o perdão pleno para cada um de nós. Vamos juntos caminhar na sua presença. O véu já foi rasgado, não há separação mais entre pecadores e Deus. Em Jesus tudo está reconciliado, Ele é o reconciliador. Jesus é o sacerdote eterno, é a conexão plena com o Pai. Hebreus 4,14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Então, é muito importante, neste exato momento, você ser chamado ao reconhecimento do perdão. Não é, olha só o que eu vou pedir para você, não é para você liberar perdão para os outros, é você receber o perdão pleno de Deus. Receba o perdão de Deus aqui. Deus está aqui, Ele é um Pai amoroso. Em ato profético que externa aquilo que cremos, quem aqui quer receber o pleno perdão do Pai? Faz assim com a sua mão. Faz assim com a sua mão. E faz uma oração de gratidão, porque você foi perdoado. Você e eu fomos perdoados. Mentimos, desagradamos, desobedecemos, julgamos. Eu não vi ninguém aqui que não está com a sua mão estendida. Então nós não temos que julgar uns aos outros, porque todos somos pecadores. Fala uma frase para Jesus. Faz uma frase para Deus, como Pai recebendo o seu perdão. Oh, Jesus, obrigado pelo teu perdão. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Oh, Deus, derrama mais. Perdão. Papai, obrigado. Abba, obrigado pelo teu perdão. Nossas mãos estão cheias de perdão agora. E o nosso coração está cheio de perdão. E a nossa vida vai sair daqui perdoada. Porque nós temos um Pai que nos ama e nos perdoa. Ninguém aqui é órfão. Ninguém aqui é rejeitado. Obrigado. Obrigado, Deus. Amém? Faz assim, ó. Obrigado, Deus. Perdão é uma escolha, é uma decisão. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também os perdoará. Mateus 6,14. Suportem uns aos outros. O perdão liberta e libera as pessoas na jornada da sua vida. Nós precisamos correr. Perdoar e libertar as pessoas da prisão dos seus sentimentos e das suas emoções. Perdoar e liberar o preso da culpa. É receber a leveza da graça. Perdoar é sondar e trazer para fora rancores, amarguras e ressentimentos. E crer que o bom Pai já vai fazer tudo isso por nós. Perdão não é apenas um mecanismo de defesa baseado no que merecemos, mas uma tática ofensiva para ganhar a guerra contra a amargura em nossos corações. Isso é uma verdade poderosa. Obrigado, Deus, por dar esta palavra ao pastor Steve. Então, ore a Deus sobre isso. E por último, aceitar, perdoar sem limites o seu próximo. O que vimos aqui, na mais linda expressão pura do Evangelho. Uma lei que dizia, apedreja. E um Evangelho de Jesus que diz, quem não tem pecado, jogue a primeira pedra. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão?
quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Disse. Jesus respondeu, eu te digo, não até 7, mas, leia comigo, 70 vezes 7. Jesus não estava dando a Pedro uma nova quantidade limitada de perdão. Ele estava dando para ele um princípio de amor, uma perspectiva de vida de perdoar sem limites. As consequências existem, mas a realidade do perdão é real. Perdoe gratuitamente e generosamente como Jesus. O que Jesus disse na cruz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Hoje é dia de receber, reconhecer o perdão de Jesus. Como Luther King disse, esse perdão é um catalisador e uma oportunidade de novas partidas. Então, a escolha do perdão é a escolha da libertação. Diga isso comigo. A escolha do perdão é a escolha da libertação. Qual é o padrão como Deus perdoa? Como é o como fazer? Coloque aí na parte da conclusão do seu esboço, da palavra do Senhor sobre a sua vida nesta noite. Qual o padrão da cruz que está baseado no amor de Deus? 4 padrões. Deus perdoa imediatamente. Então, receba agora imediatamente o perdão de Deus. E se você tem que liberar para alguém, não diga, eu vou pensar, eu vou orar, perdoe. Você pode não ser mais íntimo daquela pessoa. Você pode não ir mais na casa daquela pessoa. Você pode não andar com aquela pessoa. Mas ela não tem mais que pagar nada para você. Está perdoado no amor. Deus perdoa completamente tudo, tudo, tudo. Deus perdoa completamente. O grande amor de Deus perdoa completamente. Deus perdoa repetidamente. É o que vimos 70 vezes 7. E Deus perdoa gratuitamente. Gratuitamente. É hoje. É total. É para sempre. É de graça. Deus te perdoa agora, tudo, sempre e de graça. Você pode dizer isso comigo? Deus me perdoou agora, de tudo, para sempre e de graça. Mais uma vez, Deus me perdoou agora, de tudo, para sempre e de graça. Aleluia! Receba esta palavra, vamos viver esta palavra. 40 dias de abundância nesta palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A vingança nos torna igual ao ofensor. O perdão nos torna superiores a ele, diz o filósofo francês Francis Bacon. O perdão é uma condição fundamental para o seu tratamento e cura. Não o outro, eu que preciso. Deus nos ama tanto para nos dar uma palavra como essa. Gente, quem que ficou em casa vendo televisão, Netflix, recebeu uma palavra dessa? Só quem acessou a ICTV, né? Mas aqui é melhor, não é? E vem para cá. Faça esse propósito com Deus. 7 domingos, 40 dias de presença. Vamos juntos gerar a Páscoa, que vai culminar no maior alto de Páscoa da história da nossa igreja, o maior espetáculo indoor do país. Isso tem que ser gerado em jejum, em oração, em santidade, aqui na nossa igreja, proclamando que o Espírito Santo sopra sobre nós. O Espírito Santo está aqui, vive, reina e governa.